paz seja com todos, iniciando mais um EpicaCast, seu podcast memorável, onde nossa intenção é trazer pessoas incríveis, pessoas extraordinárias, pessoas épicas, pessoas que de fato têm resultados na sua área de atuação. Para tanto, uma vez mais, trouxe aqui nosso convidado especial, Francisco Neto. Antes de falar com ele, gostaria de enaltecer nossos patrocinadores. Sem eles, a gente não poderia estar aqui. Queria mandar um abraço especial para todos que fazem a Moreira e Marconi, na pessoa ali do Alexandre Moreira, um grande operador de inteligência do estado de Alagoas. Um grande abraço para você, Alexandre. Tecno Engenharia, do nosso querido Nailson, tá bom? É um engenheiro de alta estirpe. Quero mandar um abraço para você e muito obrigado pelo seu apoio. ALB Cursos, Academia de Bombeiro Civil, do subtenente Gilvan, meu parceiro, já foi meu sócio. Muito obrigado uma vez mais, Gilvan. E também a Duo Prevenção. A Duo Prevenção é uma empresa, parceria minha e do Francisco Neto, né? Estamos apenas começando esse projeto, mas você vai ouvir falar muito bem da Duo Prevenção. Então, queridos, é uma honra. Já peço que você se inscreva no canal, né? Dê um joinha, compartilhe, porque a gente precisa da sua audiência. Então, estamos aqui com ele. Foi o nosso primeiro convidado, né? Francisco Neto é alguém que a gente aprendeu a amar, né? A gente aprende muito com ele também na área profissional. Quando comecei a fazer conexão com ele, aprendi muito, né, sobre essa questão de gestão, né, de gerenciamento, de gerir uma empresa. Ele que é especialista, né, nessa área. Mas também, Francisco Neto, o principal know-how dele é da segurança empresarial. Ele é especialista em segurança empresarial, com foco em prevenção de perdas. E hoje estamos aqui, uma vez mais, repetindo, né, essa figura ilustre que é o Francisco Neto. Francisco, muito bom estar aqui com você, né? Você é um cara que a gente faz conexão e eu louvo a Deus pela sua vida, né? Cresci muito depois que eu me conectei com você, né? Se tornei seu amigo. Isso é muito bom para mim. Querido, muito obrigado uma vez mais. E aí, como é que tá? Seja bem-vindo. Fala aí, quem é o Francisco? Dá boas-vindas aí pra gente. Obrigado, Wilson, mais uma vez pelo convite, né? Enfim, é sempre satisfatório estar compartilhando aí um pouco de conhecimento, um pouco do que a gente sabe, né, com outras pessoas. Você sabe o quanto eu valorizo isso, né? O desenvolvimento realmente profissional, o quanto a gente pode realmente contribuir, né, de forma positiva na vida de outras pessoas, principalmente de profissionais que não tiveram aí, né, vamos dizer assim, as mesmas oportunidades que nós tivemos, né? Enfim, dado isso, né, quem é Francisco Neto? É um cara extremamente conservador, né, que valoriza muito, né, os pilares da família, né, todas as questões voltadas para princípios éticos, né, e legais. Enfim, você sabe muito bem, me conhece, sabe o quanto eu valorizo realmente essa linha de raciocínio, né, que estou sempre ali no processo de melhoria contínua, sempre buscando aprender, né? Eu costumo dizer assim, o pouco que a gente sabe hoje, a gente consegue contribuir com a vida de outras pessoas, mas o que a gente tem aí a aprender pela frente, não, enfim, é um mundo ainda, né? Então, eu costumo dizer justamente aos meus liderados que, independente, né, da posição que você esteja hoje, seja ela no operacional, no tático, no estratégico, enfim, tenha sempre humildade, né? A humildade realmente ela tem que estar à frente realmente de qualquer lembrança, né, que as pessoas venham ter de você, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, né? E vamos, na medida aí do possível, contribuir aí, maximizando o conhecimento aí de outras pessoas. Muito bom. Então, Francisco, hoje você está praticamente no tático de uma grande empresa, né? Me fala um pouco como é que está o Francisco hoje, está operando aonde? Hoje estou atuando fora do estado, né? Enfim, em uma grande empresa, né, de segurança privada, né? O qual iniciei lá há 4 meses atrás, muito feliz. Estou exatamente aonde eu quero estar, né? E pretendo, como todos os outros lugares que eu passei, contribuir de forma muito assertiva, né, para maximizar, né, os resultados, né, entregar realmente o meu melhor e fazer realmente a diferença, né? Hoje, a minha atividade, de fato, realmente principal, é o meu compromisso, né? Como você bem sabe, enfim, sou muito comprometido com tudo aquilo que realmente eu me comprometo a fazer, né? E em paralelo aí, sempre que eu tenho um tempo, contribuindo aí de forma assertiva na parte de consultoria, assessoria, treinamento, como é o nosso projeto aí da DU, em toda a parte relacionado a sistema de combate a incêndio, né? Toda a parte aí voltado para os cursos de brigada, enfim, né? Capacitando aí, enfim, condomínios, shoppings, toda a empresa que necessita aí realmente desse serviço. Muito bom, muito bom. Então, você conheceu um pouco aí, né, sobre
a vida, né, do Francisco Neto, que é um grande profissional, né? Eu posso dizer isso porque, principalmente no âmbito da segurança privada, né, nesse contexto de segurança, enfim, a gente se conectou com várias pessoas e o Francisco é uma daquelas pessoas que tem aquele nível altíssimo de preparação, né, de dedicação, de comportamento ético e principalmente conhecimento. O cara é incrível. Mas hoje a gente vai defender, né, a nossa estratégia aqui. O nosso tema é o AVCB, né, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. E aí você vai ficar sabendo, né, os detalhes sobre, né, essa ferramenta, né, que o bombeiro usa para que as edificações ela tenha vamos dizer assim, autonomia de funcionar. E aí, Francisco, eu já faço uma pergunta a você. O que é o AVCB e qual sua finalidade principal? Muita gente, né, muitos profissionais, muitos, enfim, ironicamente, muitos gerentes, né, imaginam que o auto de vistoria, né, do Corpo Bombeiro é simplesmente um documento, né, um certificado que está ali exposto, né, na edificação de modo obrigatório. Não sabe, de fato, realmente a verdadeira importância, né, do referido documento, né? O auto de vistoria do Corpo Bombeiro, né, ele é dado, ele é cedido, ele é concedido, né, a qualquer empresa, né, através de uma vistoria realizada pelo órgão supracitado, pelo Corpo de Bombeiro, né, atestando que a edificação realmente ela é segura no que tange toda a parte realmente voltada a princípio a combate a incêndio. Né? Que a instalação física, de fato, ela estar preparada ali, não só para estar realmente ali com seus colaboradores, mas receber prestadores de serviços, enfim, o consumidor final, é um atestado, né, pelo órgão realmente competente que, de fato, né, a edificação realmente ela passou por um processo técnico e legal para poder funcionar. Né? Aí, quando geralmente algumas pessoas me perguntam qual a importância do AVCB na minha edificação, sem o AVCB, né, a sua edificação ela não funciona. Até porque a sua edificação para funcionar, o seu negócio para funcionar, ela precisa do alvará de funcionamento. Né? E o AVCB, após, né, o certificado realmente emitido, né, é um documento obrigatório, né, para que né, a sua licença, o seu alvará de funcionamento, né, seja realmente expedido. Sem ele, você realmente não terá justamente essa autorização, né, de funcionamento. Ou seja, se um AVCB, né, a edificação realmente ela não funciona. Então, o AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Isso, exatamente. É uma vistoria que acontece antes desse estabelecimento vir a funcionar, Francisco? Sim, previamente... Toda e qualquer empresa, quando eu falo toda e qualquer empresa, né, toda e qualquer CNPJ, né, que necessite de uma edificação, precise de um local físico para funcionar, se faz necessário, né, que se enquadre justamente nos requisitos legais, né, voltado para a prevenção de combate a incêndio. Né? E, enfim, antes, né, da edificação funcionar, é necessário que passe pela vistoria, que tenha realmente essa certificação, para aí sim realmente iniciar as suas atividades. Porém, entretanto, todavia, não é um documento vitalício, né? É necessário se passar ali por... Existe validades. Isso, exatamente. A gente vai falar sobre isso já já. Mas, Francisco, existe o CLCB, né, e o ASCB. Qual é a diferença, então, do AVCB para o CLCB e o ASCB, que é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiro? Ótima pergunta. O que é o AVCB? Né? Como eu já conceituei anteriormente. O AVCB, ele necessita, né, de um engenheiro de segurança, elaboração de um projeto. Você vai precisar realmente de vários preventivos ali, né, entre eles extintores, hidrantes, né, sprinklers, enfim, uma série de outras coisas. O AVCB, obrigatoriamente, ele vai precisar realmente de um projeto, enfim, de toda uma documentação aí necessária para que você tenha esse processo aí homologado, né? Diferente do processo simplificado. O que é o processo simplificado? Toda edificação que tem até 750 metros quadrados,
né? Aí vem alguns outros requisitos, enfim, mas o principal justamente é esse, né? Você não precisa de um engenheiro, você não precisa de um projeto, porém, isso não vai te furtar de ter os requisitos ali necessários. Você vai precisar ter alguns preventivos, como sinalização, como equipamentos, como extintores, enfim, o processo, como o próprio nome já diz, ele é simplificado. Você vai juntar toda uma documentação da entrada no Corpo de Bombeiro e, em sua maioria das vezes, a sua edificação ela não passa por essa vistoria, por já se enquadrar ali dentro ali dos critérios que tangem a questão de documentação. Essa é a diferença do AVCB, né, para o processo simplificado. AVCB, o nível de complexidade ele é muito maior. Você precisa de engenheiro, de projeto, enfim, né? Tem vários testes de estanqueidade, muito deles SPDA, é aí onde entra o engenheiro de segurança, né? Enfim, com a nossa parceria aí também com o Nailson, né? E o processo simplificado, como o nome mesmo já diz, simples, ele é né? muito simples. Mais né? simples. É muito simples. O AVCB já fala, né? Auto de vistoria, ou seja, existe uma vistoria em toda edificação, né, para que possa estar tudo na conformidade, né? Exatamente. Mas é importante também frisar, por mais que seja o processo simplificado, a partir do momento, né, que o Corpo de Bombeiro acreditar que se faz necessário fazer essa vistoria, né, isso pode ser feito a qualquer momento. Por isso que, né, nós, vamos dizer assim, como pessoas responsáveis, técnicas, a gente sempre orienta. De fato, cumpra com o que foi acordado. Cumpra com o que foi, de fato, realmente anexado ali ao teu processo junto ao Corpo Bombeiro, que a qualquer momento você está passivo de uma fiscalização. E se, de fato, realmente você for fiscalizado e o que foi previamente ali acordado, o que foi realmente anexado ao Corpo Bombeiro, de fato, não estiver compatível, né, fisicamente com o que foi ali dado entrada, né, a sua empresa ela vai ser notificada, vai ter um prazo justamente para poder se adequar, e caso isso realmente não aconteça, né, podendo justamente chegar a ser interditado. É aí a importância, você é especialista em prevenção de perdas. Isso. É aí onde entra o gestor de prevenção de perdas de uma empresa, né, Francisco? Exatamente. Muito importante, porque ele consegue visualizar tudo isso, né, de forma preventiva, ao ponto de deixar tudo organizado, não é isso? Não, sem dúvida. E aí, eu falo isso com muita frequência. Além de ser uma obrigatoriedade legal, não é só a questão da legalidade, é justamente a responsabilidade que você tem com seus colaboradores, com as pessoas que ali estão, né, com o consumidor final, com o prestador de serviço. Enfim, até porque, como a gente já viu em diversos casos, né, qual o objetivo justamente de uma brigada de incêndio, por exemplo, né, o qual somos especialistas na capacitação desses profissionais, é combater um princípio de incêndio. Quando o princípio de incêndio ele toma uma outra proporção, você vai precisar, de fato, né, de alguns materiais, né, de alguns insumos, né, para poder realmente combater esse processo aí de evolução. E se, de fato, você, de repente, lá, você tem um extintor, né, você não cumpre ali a obrigatoriedade da recarga, né, do teste do equipamento, quando você precisar. Né? Muitas vezes a gente já viu que alguns incêndios aí tomaram a proporção que tomaram, porque quando necessitaram realmente dos preventivos, eles não estavam aptos para uso. Despressurizado, né? Estava vencido, né? Como a gente já viu aí em algumas situações hidrantes, por exemplo, sem água, né? Enfim, não funcionou justamente a casa de bombas. Por quê? Porque não passou realmente ali de forma prévia por teste, acompanhamento, né? Costumo sempre dizer, é muito melhor você gerenciar um risco do que você gerenciar uma crise. Como é que você gerencia o risco? Mapeando, identificando e tomando as medidas preventiva, cabíveis, exatamente. Exatamente. Por isso que é a importância de um profissional, né? E a Dual Prevenção, né, que é um projeto meu e do Francisco, pode te ajudar nisso. De repente você, empresário, tem alguma dúvida, comenta aqui, tá bom? Comenta aqui porque a gente pode te ajudar com relação a isso. Francisco, então, você falou aí que é o Corpo de Bombeiro Militar que faz essa fiscalização, faz essa vistoria, emite o certificado de aprovação e etc. Mas quem é obrigado, né, a ter essa documentação? Existe empresa de grande porte, pequeno porte, médio porte, ou todas de fato têm que ter, né, essa documentação, essa liberação junto ao Corpo de Bombeiro Militar?
Como eu falei anteriormente, a partir do momento que você abre um CNPJ, seja ele MEI, ME, EPP, enfim, seja ele qual for, né, você passa a ter uma responsabilidade jurídica ali, né, sobre a sua empresa. A partir do momento, eu sou MEI, né, e, estou abrindo ali uma bomboniere, né, e, enfim, e a minha edificação ali, o meu ponto, né, ele é pequeno, ele tem apenas 50 metros quadrados, tem apenas 100 metros quadrados. Ok, você é obrigado a ter processo simplificado, como eu passei anteriormente. Simplificado. Você não vai ter justamente a obrigação de ter, lógico, né, chuveiros automáticos, são sprinklers, sistema de detecção e alarme, casa de bombas, enfim, reserva técnica, mas você obrigatoriamente tem que ter esse ambiente seguro. E como é que isso vai acontecer dentro do processo simplificado? Né, você vai precisar de sinalização e vai precisar de extintores com base ali na quantidade de pavimentos que você tem dentro dessa edificação. Ou seja, todo e qualquer CNPJ que necessite de um espaço físico é obrigado justamente a ter, seja ele simplificado ou seja ele justamente através do AVCB, enfim, dito com um projeto, enfim, com todo esse nível de complexidade. Muito bom, muito bom. E então tudo é o Corpo de Bombeiro através do Corpo de Bombeiro Militar, né? O Corpo de Isso. Bombeiro Militar ele tem algumas obrigações, né? É uma instituição de muita credibilidade e é também o órgão fiscalizador, né? Dos bombeiros civis, né? Com relação à brigada de incêndio também e etc. Depois eu queria até fazer alguma pergunta sobre a brigada de incêndio, quais as edificações que se faz necessário ter, né, esse procedimento. Mas, Francisco, existe uma validade? E qual é o tempo dessa validade do AVCB? Quem é a renovação, no caso, né? Quem é que faz a renovação, a validade e etc. O que é que acontece? Existe aí toda uma normativa, né? Toda uma normativa que tange em relação, né, a essa questão aí relacionada ao AVCB. E cada estado, ele é responsável pela elaboração justamente dessa legislação. No nosso caso aqui, nós temos aí as ITs, né, que foram atualizadas agora em 2021, né? A validade ela pode ser de 1 a 5 anos. Como eu falei anteriormente, vai depender realmente de cada estado. No que tange o estado de Alagoas, aqui são 2 anos, né? Inicialmente consegui a licença, né? Inicialmente consegui aí o AVCB, daqui a 2 anos vou ter que passar pelo processo novamente, né, de renovação, sabendo que, né, é importante a gente frisar isso, né, que alguns empresários realmente não sabem. Esperam o documento vencer para poder dar entrada. Na realidade, você tem que se antecipar justamente a isso. Antes que o documento vença, é como habilitação, por exemplo. Né? Você vai estar habilitado realmente a dirigir, né? Se você realmente tiver com a sua habilitação ali em vigor. Né? Ou seja, você dá entrada antes mesmo dela se vencer. A mesma coisa é o AVCB. Né? Como eu falei anteriormente, é de 1 a 5 anos, dependendo de cada estado. No nosso estado, são 2 anos. Isso, a renovação é feita também pelo Corpo de Bombeiro Militar. Sim, como você colocou anteriormente, o órgão fiscalizador é o Corpo de Bombeiros Militar, ou seja, tudo é voltado realmente para o bombeiro militar. Tudo, enfim, né, toda a parte da legislação, é o nosso bombeiro militar do estado de Alagoas, né, que elabora, né, através das suas ITs, instruções normativas, né, enfim, a gente tem auxílios aí também de NBRs, enfim, mas a legislação realmente base específica são as instruções normativas elaboradas pelo Corpo Bombeiro Militar do estado de Alagoas. Muito bom. Então, se a sua edificação está irregular ou você tem alguma dúvida sobre a edificação onde fica a sua empresa, comenta aqui, tira qualquer dúvida aqui, né? A Duo Prevenção, que é um projeto meu e do Francisco, pode te ajudar para isso, ok? Francisco, então, existe um padrão a ser seguido, como você falou, mas quando esse padrão não está obedecendo, né, os trâmites legais, quais os impactos que pode acontecer com uma edificação com a empresa por não estar dentro das conformidades, né, desse padrão? Como eu passei anteriormente, a partir do momento que você realmente não está certificado, você não está homologado para funcionar, né, o seu ambiente realmente, de fato, ele não está seguro, voltado aí para as questões legais, né, você pode ser interditado. Você pode ser interditado. Esse é o primeiro ponto. Você está descumprindo uma determinação legal.
né? Um outro ponto muito importante que a gente não pode se furtar realmente de falar isso, você acaba realmente não tendo responsabilidade com as pessoas que ali estão. Você não está preocupado com a segurança dessas pessoas, né? Enfim. E aí você pode ter diversas consequências, como vimos aí, diversos exemplos que vêm acontecendo aí ultimamente, inclusive no nosso estado, que há um princípio de incêndio ali e acaba realmente tomando uma proporção realmente maior, trazendo um prejuízo enorme, né? Prejuízo não só material, mas também voltado para a imagem realmente da empresa, né? Quando uma empresa, enfim, que é conhecida no mercado, né, acaba, né, não vou citar nomes aqui por questões éticas, enfim, acaba realmente sendo exposta, né, na mídia, né, por ter sido vítima de um incêndio de grande proporção, né, qual a credibilidade e segurança que realmente que ela tem perante realmente a população, a investidores, né, a outros empresários, ao consumidor final. Então, tem essa responsabilidade também, né? Esses eventos, eles poderiam realmente ter sido evitados? Sim, poderiam sim ter sido evitados. E se de fato você não está cumprindo uma obrigação legal, né, você não está realmente com a VCB, enfim, o processo simplificado ali atualizado, você não vai poder dar entrada no seguro. O seguro realmente ele não vai aceitar, né? Ou seja, então essas edificações realmente que passaram realmente por esse processo, enfim, de incêndio de grande proporção, provavelmente perderam realmente tudo. Não foi só questão material, foi mais, como eu falei anteriormente. Enfim, os danos aí são, eu posso dizer que são incalculáveis, né? Os Isso quando impactos são totalmente negativos quando não está dentro dos padrões. Imagine quando você realmente não se enquadra e oriundo justamente de um evento como esse que vem acontecendo, né? Uma vida ou outra, né? Acaba, entendeu? É bastante complicado. E aí existe todo um contexto, vamos dizer assim, né? Você viu aí perdas, né? O especialista acabou de falar que se você não estiver dentro do padrão, até o seguro que se você for acionar, você não vai conseguir, né? Tem essa questão que já entra também, de repente, a brigada de incêndio em algumas edificações. Então tem que estar tudo conforme o padrão estabelecido pelo Corpo de Bombeiro Militar. Muito interessante, Francisco. Mas, Francisco, eu tenho uma pergunta aqui, bem estratégica. Imagine que um empresário, né, alguém que vai abrir uma empresa ou já tem uma empresa, uma edificação e está precisando de uma consultoria, né, de repente nem fez o que tem que ser feito e precisa contratar a Duo Prevenção. Você hoje como, né, um dos cabeças da Duo Prevenção e especialista nisso, como é o processo de obtenção, né, dessa documentação para regularizar, né, essa edificação? Isso vai variar, de edificação para edificação, né? O tipo de atividade, enfim, a quantidade de pavimentos. Existe obrigações legais, né, para cada tipo de edificação, enfim. Ou seja, primeiro, inicialmente, teríamos que, em loco, né, fazer a aplicação de um checklist, fazer o levantamento realmente, né, do que tem, do que não tem, enfim, do que é necessário, para aí sim relacionar tudo isso e passar justamente para a pessoa tomadora do serviço. Para aí sim a gente conseguir realmente precificar e conseguir realmente andar com o processo. A gente consegue aí dar suporte desde a parte relacionada ao processo simplificado, como eu falei, assim, é mais simples, né? Não é tão complexo, como também é de AVCB. Né? E dependendo aí, né, enfim, a gente já teve diversas situações que foi necessário fazer instalação de SPDA, que foi necessário realmente fazer intervir em toda uma parte, vamos dizer assim, estrutural, né? Questão de reserva técnica, casa de bomba, enfim, sistema de sprinklers. Então, vai depender realmente de cada edificação. Né? Para poder relacionar isso, a gente precisa realmente ir em loco, né? Para poder fazer esse levantamento. Então, a Duo Prevenção consegue dar essa consultoria geral para que a edificação e a empresa ela consiga andar de forma dentro da lei, Sim, da sim. legalidade. A gente consegue pegar realmente do 0 e levar a 100 tranquilamente, até porque nós temos aí parceiros, né, certificados, né, como você colocou anteriormente, profissionais realmente de ponta, que conseguem nos atender no que for, enfim, na necessidade da empresa. Né? Temos o engenheiro de segurança, enfim, que é o Nailson, né, através da empresa dele, enfim, temos outros parceiros também, que aí a gente consegue entregar tudo prontinho ali, né, sem nenhum tipo de dor de cabeça.
Muito bom, Francisco, muito bom mesmo. É, Francisco, eu tenho uma pergunta aqui para você. Quais são os principais sistemas de segurança contra incêndio avaliados durante a vistoria do AVCB? Porque o AVCB ele está muito conectado à segurança, né, contra incêndio, da edificação, né, os preventivos e etc. Me fala aí, quais são os principais, né, o principal sistema, né, ou os principais sistemas de segurança contra incêndio que é visto ali, né, na vistoria do Corpo de Bombeiro Militar com relação ao AVCB? Tudo começa pela documentação, né? O primeiro passo é analisar toda a documentação, se de fato realmente ela está compatível ali. Dependendo da edificação, é obrigatório que você tenha bombeiros civis, onde entra aí também, né, a ALB, Centro de Formação de Bombeiros Civis, enfim, disponibilizam nesse serviço. Ou seja, você precisa estar com os bombeiros civis ali, né, com sua documentação realmente em dia, reciclados, enfim, brigada de incêndio, né? Você precisa realmente ter o certificado de brigada de incêndio, né? Enfim, tudo começa pela documentação, né? A documentação estando ok, né? Vamos justamente analisar o que foi lá dado entrada no projeto, se bate realmente com o que está fisicamente. Aí vai do mais simples ao mais complexo. O que é o mais simples, né, pra gente, né? Pô, toda a parte de sinalização, de iluminação, luminárias de emergências, né, de balizamento, enfim, né, rota de fuga, né? E aí também vem para a parte do sistema de detecção e alarme, que é um sistema independente do sistema de chuveiros automáticos, de sprinklers, enfim. Muita gente acredita que é o mesmo sistema, mas são sistemas, né, que trabalham em conjunto, mas são sistemas independentes. Né? Vem para toda a parte do sistema de detecção e alarme, né? Enfim, vem para a parte dos chuveiros automáticos, vem para a parte de funcionamento realmente de bombas, né? Enfim, é feito ensaios, né? Pô, se faltar energia, como é que a gente vai combater realmente o princípio ou o incêndio realmente dessa edificação? Né? É verificado se tem hidrantes de recalque, enfim, né? É visto uma imensidão realmente de coisas, como eu falei anteriormente, tudo com base realmente nas ITs, né, elaboradas pelo Corpo de Bombeiro de cada estado. Então, eu queria que você esmiuçasse mais um pouco sobre alguns sistemas como esse. Você falou aí do sprinklers, falou também do sistema de alarme. Detecção e alarme. Detecção e alarme. Fala um pouco sobre o detecção e alarme aí. Como existe como é o investimento para que a empresa venha e coloque um sistema como esse, de forma que ele opere de forma legal e segura? Enfim, mais uma vez, endossando, enfim, nós temos parceiros que trabalham com esse tipo de sistema, sistemas homologados, né, sistemas certificados. Enfim, o sistema de alarme, né, a função dele específica dentro de qualquer edificação é justamente trazer, né, dar ênfase justamente para a população que ali está naquele momento, né, que iniciou-se, né, uma possível crise, né, de repente iniciou-se ali um princípio de incêndio. Como eu falei anteriormente, você tem a brigada, né, dependendo da instituição, você tem bombeiro civil, enfim, esses profissionais eles estão habilitados para poder fazer a evacuação de todas as pessoas que ali estão em segurança, né? E eles vão agir de acordo com o plano, né, o plano de emergência que cada edificação tem, que de fato também é um documento exigido realmente pelo Corpo de Bombeiro, né, no momento de sua vistoria. Né? O sistema de alarme, detecção e alarme, basicamente detectar justamente ali, né, enfim, fumaça, né, e levar à central, né, a informação que em determinado ambiente, né, que isso vai ser, esses detectores, eles são dimensionados, né, e na central tem a identificação para que você realmente tenha uma pronta resposta de forma eficiente e eficaz. Muita gente acredita quando o sistema de detecção e alarme ele é acionado, automaticamente o de chuveiros automáticos ele entra em ação também. Não, são situações totalmente distintas. Também, né, sendo necessário, não havendo fumaça, eu posso também acionar esse sistema manualmente, através das botoeiras, né, ali dimensionada de forma estratégica, né, conforme consta ali no projeto né, enfim, de combate a incêndio,
para dar início à evacuação, enfim. Né? Também é muito comum ser feito alguns ensaios, alguns treinamentos, até para quando de fato realmente houver a necessidade, né, o time realmente está devidamente ensaiado, né, de forma eficiente para poder realizar esse tipo de evacuação. Diferente do sistema de chuveiros automáticos, sprinklers, né? Enfim, o chuveiro, os sprinklers eles são acionados em determinadas temperaturas. Existem diversos tipos de sprinklers, né? Em diversas temperaturas. Houve realmente um aumento de temperatura naquele ambiente, né? O chuveiro ele é acionado automaticamente, né? Enfim, ali, né, injetando água naquele ambiente para não aquele princípio realmente ele não se alastrar. E aí é onde vem muitos questionamentos. Se de repente eu tenho um bombeiro civil, eu tenho uma brigada de incêndio, enfim, ok, durante o dia, durante o horário do meu funcionamento, eu tenho como bater um princípio de incêndio. Mas se a minha edificação ela estiver fechada, for durante a madrugada, for durante a noite, então os episódios que aconteceram aí não teriam soluções. Sim, até porque sistema de detecção e alarme, e sistema de chuveiros automáticos, de sprinklers, ele funciona de forma autônomas. Né? Ou seja, né, à noite, quando de fato aconteceu que a temperatura de fato daquele ambiente realmente ali aumentou, os chuveiros eles teriam sido acionados. Não, né? Tem um sistema que aquece ele, né, uma polazinha. Isso, exatamente, né? Ou seja, eliminando justamente o prejuízo que se teve, né? Ou seja, poderia ter sido evitado, né? Com isso, né? A edificação estaria dentro da legislação, poderia ser acionado o seguro, né? Nenhum dano à vida, né? Os danos materiais iriam ser ressarcidos, né? E vida que segue. Muito bom, muito bom. São sistemas operacionais que fazem toda a diferença, né? Nenhuma edificação. Para você ver que isso é de forma obrigatória, né? Para a empresa estar de forma legal, né? Existe uma vistoria, né, do Corpo de Bombeiro Militar, que é o órgão fiscalizador, né, para que as empresas andem dentro dessa conformidade. Muito bom, Francisco. Eu acho que é pertinente a pergunta que eu vou fazer para você. Fala um pouco sobre a brigada de incêndio. Onde a brigada de incêndio entra em todo esse contexto? Vamos lá. Em alguns treinamentos, né, em algumas aulas, né, nós conseguimos exemplificar que a utilização errada do equipamento, né, do agente extintor, agrava a situação, né, todo e qualquer tipo. Sabemos nós que existem diversos tipos de agentes extintores, né, cada agente específico para tal situação. Se você... Cada classe, né? Existem as classes. Né? Exatamente. Se você não utilizar de forma assertiva, né, você vai colocar em risco, inclusive, a sua vida. Imagine ali um princípio de incêndio oriundo de um equipamento elétrico. Você vai utilizar justamente um extintor de água. Se você não tiver o conhecimento técnico para poder agir de forma realmente assertiva, eficiente, eficaz, você vai colocar em risco, inclusive, não só a sua vida, mas a vida das pessoas que ali se encontram. Né? É aí onde entra, e é um requisito legal, obrigatório, né? Estabelecido pelo Corpo Bombeiro Militar de Alagoas, que deve-se existir a brigada de incêndio, que são o quê? São profissionais capacitados para poder, em um momento como esse, agir de forma assertiva, utilizando justamente o equipamento correto, o agente extintor correto, né, para não colocar em risco, né, a integridade física de ninguém e conseguir realmente resolver a situação. Conseguir gerenciar justamente, né, aquele princípio de crise. Né? Se você realmente tem habilidade, né, você vai conseguir fazer isso com assertividade. Justamente esses brigadistas, né, eles passam, né, aí, dependendo do tamanho da sua edificação, né, por X horas, né, de treinamentos voltados para atendimento pré-hospitalar, né, que nós temos parceiros também, enfim, até com certificações internacionais, que enfim, fazem parte aí do nosso quadro, capacitando justamente os colaboradores para agir em situações realmente como essa, e a gente já teve casos que até vidas já foram salvas. Né? Enfim, não só na parte de APH,
também na parte de combate a incêndio para agir realmente de forma assertiva, conseguindo realmente identificar cada tipo de extintor, enfim. E eu não preciso chegar lá, ler, enfim, para que serve, né, quando nós, né, capacitamos os colaboradores, ele consegue olhar para qualquer extintor e consegue realmente identificar, né, o agente que ali está, né, e em qual situação eu vou conseguir realmente utilizá-lo. Ou seja, né, é o tempo de resposta para o início da crise que vai determinar ou não, né, a proporção que ela vai tomar ou realmente você conseguir resolver isso ali de forma bastante assertiva. Muito bom. A brigada de incêndio, então, a Duo Prevenção, ela oferece serviço também. Sim, sim. Enfim, nós, ao longo aí do ano de 2024, né, conseguimos aí capacitar diversos colaboradores, prestamos serviços aí para grandes empresas, né, grandes grupos, enfim, fazendo justamente esse trabalho. Tudo que tange a parte aí voltada para sistema de combate a incêndio, né, desde o treinamento de brigada, né, até a elaboração do projeto, somos especialistas aí, temos parceiros que conseguem, como eu falei anteriormente, sair ali do 0 a 100, a 1000, tranquilamente. Muito bom. Então, Francisco, de repente tem um empresário, né, alguém que tem uma edificação, vários colaboradores, e de repente precisa fazer a brigada de incêndio. Nunca fez a brigada de incêndio. Quer atualizar. Existe um tempo para atualizar? Uma validade? Como é que é feito esse processo? Como é que eu queria que você falasse como a Duo Prevenção pode ajudar, né, esse empresário a deixar o corpo de brigadista dele preparados para atuar em caso de um sinistro. Se nunca fez, vai precisar realmente fazer o primeiro treinamento, né? Após isso, esse treinamento ele é reciclado, atualizado anualmente, né? Anualmente, esses profissionais ele passa por uma atualização, mas aí você pode me perguntar, pô, mas você falou que no estado de Alagoas o AVCB, a validade dele é de 2 anos, mas estamos falando de profissionais, né, que estão ali na linha de frente, enfim. E como também existe a atualização da legislação. Ou seja, a cada atualização, né, precisamos, né, novamente, né, trazer isso também para os profissionais que ali estão, como, por exemplo, enfim, muda-se aí, enfim, alguns protocolos relacionados à parte relacionada a pH. A gente precisa trazer essa atualização para o colaborador. Até porque se você age de acordo com um protocolo obsoleto, você acaba respondendo se criminalmente justamente pela sua ação. Então, se há necessidade, né, legal, né, dessa atualização ser feita anualmente. Muito bom, muito bom. Você viu aí a importância, né, de ter uma equipe preparada, de pronta resposta ali, que são colaboradores, né, simples, mas escolhido por algum critério que tem, e eu sei que existe esse critério, e para que de repente venha a acontecer algum sinistro, né, e tem alguns colaboradores preparados, né, para agir, né, aí no seu empreendimento, na sua edificação, na sua empresa. E a Duo Prevenção Exatamente. te ajuda, né? Como o Francisco falou, a gente, em 2024, a gente preparou, né, alguns colaboradores de algumas empresas, né, grandes empresas, e você quiser saber um pouco mais, comenta aí, tá bom? Fala conosco e a gente pode ajudar você. Né, Francisco? Só enfatizando que muitas vezes, né, o óbvio, né, para a gente muitas vezes não é para todo mundo, nesse processo aí relacionado à questão da brigada de incêndio, eu não preciso contratar novos colaboradores, não vou precisar contratar um bombeiro civil, enfim, são os meus colaboradores que hoje atuam na minha edificação que são capacitados para isso, né? E nós escutamos aí vários testemunhos, né, quando vamos fazer a atualização, e colaboradores que falam, pô, a empresa pagou para mim um treinamento, hoje eu estou capacitado para agir previamente, né, ali dentro, mas eu já utilizei isso dentro de casa. Como, por exemplo, meu filho, né, se engasgou e eu consegui ir lá e consegui resolver, né, algo que eu aprendi justamente no curso de brigada de incêndio. Ou seja, você não leva esse conhecimento apenas para o ambiente corporativo, né? Isso acaba sendo estendido aí também no seu dia a dia, né? Muitas vezes você conseguindo agir ali de forma assertiva e até salvando uma vida dentro de casa, seja de um idoso, de uma criança. Demais, um treinamento como esse. Francisco, queria
perguntar a você sobre, não estava aqui no nosso script, sobre a importância do bombeiro civil. A gente tem um parceiro, né, que é a ALB Cursos, Academia de Bombeiro Civil, na pessoa do subtenente Gilvan. Queria mandar mais um abraço. Né? A ALB hoje forma bombeiro civil, faço parte da equipe de instrutores, Francisco também faz parte da equipe de instrutores da ALB. É uma empresa que está em uma crescente muito grande e também presta serviço de brigada de incêndio, como também prestação de serviço em eventos, em festas corporativas e edificações. Francisco, qual a importância do bombeiro civil para você? Você que é um especialista nesse segmento de segurança empresarial, né? Nesse sistema contra incêndio, qual a importância desse profissional? Vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa citar a questão legal. Né? Dependendo do tamanho da sua edificação, das pessoas, do fluxo de pessoas ali, é determinada uma quantidade mínima, né, de bombeiro civil para atuar naquele local. Então, primeira coisa, cumprimento da legislação. Fato. Né? E se existe ali um grande fluxo de pessoas, vamos lá, citar alguns exemplos. Terminal rodoviário, um shopping center, né? Um cinema, né? Enfim, né? Grandes eventos, né? Porque os eventos são temporários, mas existe a obrigatoriedade também da presença do bombeiro civil. Né? O bombeiro civil está ali para salvar vidas, né? Para impedir, né, que o seu empreendimento, né, como eu falei anteriormente, não tenha ali, de repente, um início enfim, um princípio de incêndio, e isso acaba realmente tomando uma proporção muito maior. O bombeiro civil é que vai garantir que não haja essa perda de imagem, essa perda de material, muitas vezes perda de vida, enfim, te trazendo aí um retorno financeiro, né, gritante, que muitas vezes alguns gestores da área de segurança não conseguem mensurar isso para o empregador. Né? É de extrema importância. Né? Quantas pessoas ali, você de repente está trabalhando num ambiente que há um grande fluxo de pessoas, quantas pessoas não passam mal? E com atendimento ali, né, como a gente fala, atendimento... Pronta resposta, né? Você não consegue realmente resolver justamente aquela situação. Né? E estamos vivendo aí numa sociedade, né, o qual existe realmente uma pressão aí, muito forte, né, psicológica, fazendo com que algumas pessoas, enfim, acabam saindo de si, né? Vamos usar esse termo um pouco mais popular, né? Pô, e o bombeiro civil ali consegue justamente acalmar, evitar que uma pessoa acabe realmente enfim, um suicídio, né? Quantos, enfim, relatos nós já não tivemos. O bombeiro civil gerencia isso também, né? Também. Acalma as pessoas, né? Traz essa tranquilidade, né? Não é só, o papel dele não é só, como muita gente imagina, bombeiro civil. E combate a incêndio, exatamente, né? vai só apagar fogo. Não, até porque, em sua grande maioria, né, falo justamente nas minhas instruções, né, no Centro de Formação do Bombeiro Civil, né, 90% ou 95% do papel do bombeiro civil é agir de forma preventiva. Mapeando ali riscos, situações, enfim, que possam trazer algum tipo de dano realmente para a edificação, para as pessoas que ali estão, enfim, para poder agir de forma realmente antecipada. Né? Muitas vezes, por exemplo, você está ali, de repente, na praça de alimentação de um shopping center e você dá um descuido, sua criança de 2, 3 anos, opa, tem uma escada rolante. Né? O bombeiro civil justamente está ali, enfim, ele já é uma pessoa capacitada, já foi orientada. Que conhece a edificação, exatamente, né? Ele tem alguns pontos críticos que ele está ali justamente para poder mapear essas fontes de risco e poder realmente eliminá-las. Imagine, de repente, né, um shopping de 2, 3, 4 andares, enfim, né, uma criança dessa vai ali naquele corrimão, subindo, se engancha ali, começa a subir, né, como já aconteceu, cair. Né? Enfim. Ou seja, o bombeiro civil, se a gente não conseguir realmente quantificar a importância dele, não é só precificar, é uma importância qualitativa até para a imagem do seu negócio. Né? Imagine, de repente, uma criança que se enganchou ali na escada rolante e perdeu um pé, enfim, um membro, né? O como isso vai impactar de forma negativa na mídia. Bom, qual a sensação que eu, como consumidor final, como pai, enfim, como mãe, qual a sensação de segurança que eu vou ter daquele estabelecimento? Né? Então, o Bombeiro Civil traz essa segurança, né, vamos dizer assim, para os clientes, né, e também para o empregador, quando a gente consegue, de fato, mostrar realmente a importância dele, né? Quando não, muitas pessoas acreditam que é apenas um custo, né?
Então, o bombeiro civil é de extrema importância esse profissional atuando Sim, nas edificações. de fato. Muito. Muito Enfim, importante. é indispensável. Existe algumas edificações, inclusive, que não existe a obrigatoriedade por seu tamanho, mas por serem muito, vamos dizer assim, por preservar justamente a sua imagem, essas empresas elas têm. Quem de fato realmente tem a obrigatoriedade de ter, tem que ter, não tem como fugir disso. A partir do momento que você não tem, você está descumprindo uma determinação legal, né? E é importante também frisar que muitas vezes, mas na minha edificação, de acordo realmente com a legislação, eu sou obrigado a ter 2 bombeiros, 2 bombeiros civis. Mas hoje o meu segurança, né, e a minha atendente, eles têm curso de bombeiro civil, né? Então eu estou atendendo a legislação. Não, você não está atendendo a legislação. A legislação do bombeiro civil é bem claro. Ele tem que estar em exclusividade no exercício da função, ou seja, ele tem que ser registrado em CTPS como bombeiro civil. O fato de um outro colaborador realmente ter o curso de bombeiro civil e ser habilitado não quer dizer que ele seja um bombeiro civil daquela edificação. Até a brigada de incêndio não conta com relação a isso. Não. Brigada de incêndio, né, é uma atividade e bombeiro civil é outra, né? Enfim, são atividades, vamos dizer assim, distintas que se relacionam, né? O objetivo é um só, porém, entretanto, todavia, enfim, o bombeiro civil, ele tem muito mais competência técnica, né, e sabe das suas responsabilidades legais no exercício da sua função. Isso, como você falou aí, né? Tem que atender à legislação. Legislação. Então, precisando de bombeiro civil para tua empresa, contrata a LB, Academia de Bombeiro Civil. Francisco, vamos voltar e finalizar, né? Para não perder o foco, a gente não perdeu, mas nosso tema principal hoje, Francisco, que você deixou de forma bem clara, né, de forma bem assertiva, foi o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que é o AVCB. Isso. E eu queria perguntar a você, para evitar, né, me dê algumas dicas para a gente finalizar, de fato, nossa entrevista. Me dê algumas dicas como evitar reprovações quando, né, vier chegar o bombeiro militar para fiscalizar ou que a sua edificação ela venha a ser, né, aprovada. Me dê algumas dicas, né, para não ser reprovado. Acho que a primeira, né, enfim, indispensável é você, de fato, realmente contratar um profissional habilitado. Um profissional realmente que tenha conhecimento, um profissional realmente responsável, que entregue exatamente aquilo que foi acordado com você contratualmente. A própria empresa, por exemplo, a Exatamente. Duo Prevenção, uma consultoria. Sim, temos sim profissionais, porém algumas optam, né, que seja um colaborador realmente orgânico, interno, né, é importante que de fato realmente ele tenha a capacitação e o entendimento, né, sobre a legislação para poder garantir que tudo isso de fato realmente aconteça, né? É anexado um projeto lá no início, enfim, e garantir que o que foi realmente acordado ali, né, o projeto que foi elaborado justamente pelo engenheiro de segurança, né, fisicamente esteja realmente a contento, esteja realmente de acordo com o que foi ali previamente informado ao órgão fiscalizador, né? E terceiro, é você garantir que esses equipamentos, que esses insumos, enfim, que esses preventivos, de fato, realmente eles funcionem, fazendo justamente o mapeamento constante, aplicação de checklist, testes, né, enfim, treinamentos, para quando, né, o órgão fiscalizador realmente chegar, que ele não avisa o dia que de fato realmente ele vai fazer isso, de fato isso já está realmente no automático e você não vai ter nenhum tipo de preocupação, porque seja semanalmente, quinzenalmente, enfim, mensalmente, você faz os testes e você faz ali o mapeamento que seus extintores estão dentro da validade, enfim, né, nós temos também parceiros, né, não atuamos diretamente, mas temos parceiros que nós podemos indicar que conseguem justamente te dar o suporte nessa questão de teste de extintores, recargas, enfim. Muito bom, Francisco. Então, eu queria que você olhasse para a câmera e fizesse as últimas considerações dentro da sua especialidade. Qual é a grande dica que você dá para os empresários, né, para que eles venham andar conforme a legalidade e ao ponto de reduzir, né, ao máximo, né, a questão das perdas no seu ambiente empresarial? Eu acho que
Né? Não acho não, tenho certeza. Né? Acho que a partir do momento que a gente tem um CNPJ, a gente não só tem uma responsabilidade conosco, mas sim também com toda a população. Respondemos aí por uma pessoa jurídica, né? Ou seja, né, o primeiro ponto é que nós temos que estar de acordo realmente com o que a legislação ela preconiza. Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é justamente o respeito que nós temos realmente pelas pessoas que ali transitam. Né? A partir do momento que eu vou de encontro, né? Estou fora das margens realmente da legislação, enfim, eu estou cometendo inclusive um crime. Né? Então, para isso, né, se faz necessário realmente contratar pessoas realmente que tenham habilidade, que tenham conhecimento, né, para poder realmente deixar tranquilo e que você realmente não venha ter perdas materiais futuras e principalmente a maior perda, que é o bem aí intangível, que é colocando aí a miser, né, de comentários, da mídia, enfim, é um impacto negativo que teve ali dentro da sua organização por uma falta de cumprimento legal. Pela falta realmente de não realmente contratar realmente um profissional habilitado para isso. Né? E você acaba realmente respondendo aí civil e criminalmente, né, por aquilo que aconteceu. E muitas vezes tendo um prejuízo imensurável que você não consegue, muitas vezes ali se reerguer. Né? Porque muitas vezes ali no caminho também, algumas vidas ali foram deixadas para trás. Né? Então, é responsabilidade realmente com que nós acordamos, com a legislação, com as pessoas que ali estão do nosso lado, né? E principalmente contratando realmente profissionais e uma empresa realmente habilitada para isso. Muito bom, muito bom. Então, você viu aí tudo sobre o AVCB, né, com o especialista em segurança empresarial Francisco Neto, tá bom? De forma bem clara e assertiva, ele explicou, né, detalhadamente sobre o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E você acompanhou tudo isso. Eu agradeço, né, até aqui, né, a sua audiência, tá bom? Se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha e qualquer coisa, comenta, alguma dúvida, fala conosco. Deus abençoe você e até um próximo EpicaCast. Deus abençoe. Ooh, you wanna come and get me, kick me down and make me hurt myself. Oh, no.